querido Fernando Brito, seja bem-vindo aqui. Deixa eu abrir seu microfone, deixa eu colocar a legenda para todo mundo saber que você é você. E começando, meu querido Brito, que figurão esse Musk, hein? Incrível, né? Olha, é o dinheiro, Conde. É o dinheiro. Entendeu? Com as dezenas de bilhões, centenas de bilhões, talvez, que ele possui, é mole, né? Aí é fácil. Aí qualquer um vira celebridade, né? Mas do ponto de vista estratégico, né, eu acho que o Musk cometeu um erro, porque em lugar de ser uma unanimidade no uso e na aplicação no mundo inteiro, como o Twitter conseguiu ser e agora como o X, né, que é o sucedâneo do Twitter nas mãos de Elon Musk, eu acho que você dividir, né, no mínimo ao meio, a opinião pública contra ou a favor do seu produto, é perder, não é ganhar. Né? Aliás, essas vitórias, elas são muito complicadas. Eu começo pelo título que você deu ao programa. Lira perdeu? Né? Sim e não. Perdeu porque o seu candidato, já nem tanto em pectore, o Elmar Nascimento, né, sofreu um desgaste, né, na opinião pública. Mas talvez ele tivesse perdido muito mais se a Câmara tivesse formado uma maioria a favor da soltura do Chiquinho Brazão. E isso enfraqueceria diretamente o poder de chantagem que, na presidência da Câmara, o Lira exerce sobre o governo federal. Então, é uma vitória ou uma derrota dialética. Ela vai e volta, né? Ela tem um conteúdo de vitória, ela tem um conteúdo de derrota. Né? Ela só não tem um conteúdo de vitória ou derrota na vergonha que é o legislativo brasileiro aceitar continuar no seu trabalho, né, com a presença de um potencial homicida, que é isso que o Chiquinho Brazão é. E é, há muito tempo, uma pessoa... Há muito tempo. Não, pode continuar, só estou aqui. Há muito tempo, uma pessoa que tem influência na política do Rio de Janeiro, junto com seu irmão Domingos Brazão, e que define quem pode ou quem não pode se candidatar em determinadas áreas da Zona Oeste, onde ele tem o controle, né, da milícia. Ninguém faz campanha, né, em certos bairros da cidade sem a anuência, a tolerância dos Brazão. Né? E confirma, curiosamente, uma coisa que eu comentei aqui no seu último programa, Conde, confirma-se aquilo que eu falei, né, no noticiário que vem de São Paulo. Empresas de ônibus sendo usadas para lavar dinheiro do PCC, né, era o esquema que os Brazão tinham aqui no Rio de Janeiro no início das suas carreiras, utilizando a rede de postos de gasolina que possuía para lavar dinheiro do tráfico e da milícia. Então, esse tipo de criminalidade, aquela que depende, né, da tolerância, da anuência ou da leniência com que as trata o poder público, induz ao controle do poder público, ao próprio controle do poder público por esses grupos, que é o que os Brazão fazem no Rio de Janeiro, porque não há um governador ou um prefeito que tenha condições de bater de frente com eles. Quem bateu de frente com eles foi a minha amiga Cidinha Campos, que passou anos e anos e anos sendo ameaçada de morte e sofrendo, né, a perspectiva de enfrentar uma retaliação física, inclusive, do seu combate ao poder miliciano dos Brazão. Bom, voltando aqui para a Câmara. Não, antes de você voltar para a Câmara, porque você falou da Cidinha Campos, e você é amigo da Cidinha, né? E você Sim. acompanhou esse processo todo, eu acho interessante falar, porque assim, eu vejo, né, só a imagem do Brazão, né? Assim, é bandidagem da pior espécie mesmo, né, Brito? Como é que é isso? Como é que você disse que eu conheço a Cidinha. Eu vou dizer uma coisa sobre a Cidinha. Tá? Diga. Eu nunca vi uma pessoa mais teimosa e renitente que a Cidinha Campos. Nunca. Na minha vida. Entendeu? O que não quer dizer que ela seja muito intransigente. A própria história dela junto à Brizola, foi uma história de idas e vindas. Ela discordou muitas vezes, ela brigou no ar, inclusive, quando era apresentadora de um programa de televisão, no ar com o Brizola. E essas brigas laterais, circunstanciais, jamais a impediram de fazer a opção política correta pelo Brizola nas disputas eleitorais. A Cidinha chegou quase a desistir dessa briga com o Brazão.
de tão cansativo, inglório e perigoso era esse esquema. Ela própria sofreu retaliações, né, severíssimas, inclusive com o uso de força policial e judicial contra ela, de um homem e de uma família que, como se vê agora, né, estão ligados ao que de pior existe no crime organizado. E veja, continuam tendo poder, porque apenas 1/3 da bancada federal do Rio de Janeiro votou pela manutenção da prisão. Não, foi muito pouco, né? Foi 277 votos. Sim, né? Mas repare o recorte dessa votação no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, apenas 1/3 votou pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Outra quantidade, né, um pouco acima disso, votou contra. Para não ir longe, o Quaquá, vice-presidente do PT, não votou. Não apareceu. O Quaquá é um personagem também muito contraditório. Você que gosta dos meus casos, né, eu vou contar um aqui que o Brizola contava em vida, que era da formação do PTB, nos anos 40. Na hora de escolherem a nominata, a chapa dos candidatos para deputado no Rio Grande do Sul, o Getúlio presenciou, fez parte da reunião do diretório do então nascituro PTB. E uma pessoa que era muito combativa, chamada José Vecchio, presidente do Sindicato dos Carris, né, que eram os bondes de Porto Alegre, né, fez um discurso violentíssimo dirigido ao próprio Getúlio, que estava presente na reunião, dizendo que uma determinada pessoa jamais poderia ser candidato do PTB, porque era safado, sem vergonha, e contou, e relatou, e enumerou os casos, né, de atividades pouco ou nada éticas que esse personagem tinha desenvolvido. E, ao final do discurso do Vecchio, o Getúlio, calmamente, baforando o seu charuto, vira-se para ele e diz: mas, Vecchio, se nós não botarmos um sem-vergonha na chapa, os eleitores sem-vergonhas vão votar no sem-vergonha dos outros. Pronto, você explicou o Quaquá agora. Então, tá bom. Maravilha. Fernando Brito aqui no 11 News. Bom, você ia falar, acho que você ia falar mais alguma coisa sobre o Musk, ou a gente dá por encerrada essa questão? Porque já deu o que tinha que dar também, né? Parece que ele está tendo novos contatos, né? Gostou da política brasileira. Né? Gostou, né? Então agora o veículo oficial da direita brasileira passou a ser o Twitter, né? Que é um prejuízo para ele. Que é um prejuízo para ele tão grande que você vê, inclusive, que os caras da extrema-direita no Brasil, né, estavam ou estão ainda majoritariamente no Telegram, que é o concorrente do Twitter, o que mostra que isso, na verdade, é um cartel e que é urgente aquilo que eles querem evitar a qualquer preço, que é a regulamentação das big techs, das redes de comunicação que se portam como agentes políticos. Né? Eu estou começando a achar, viu, Brito, que regulamentação é pouco, viu? Eu acho que ter uma plataforma desse tamanho, como as outras big techs, na mão de uma figura, quer dizer, que acaba se tornando mais poderoso que estados soberanos, é uma loucura, está errado, não dá para continuar assim. Conde, mas o problema da regulamentação é que ela é sempre uma coisa a ser burlada. Né? Eu sou velho, então eu sou do tempo que no ginásio, né, o uniforme das meninas era uma sainha azul marinho, plissada, muito bonita, né? E o comprimento era determinado pela escola. Então tinha que ser no máximo 4 dedos acima do joelho. Né? As meninas iam para a escola com a saia efetivamente a 4 dedos acima do joelho. Né? E assim que passavam pela, aspas, vistoria de entrada na escola, elas dobravam o cós da saia e aquela saia se virava uma mini saia. É inevitável. Por mais que eu não goste disso, tá? Esse mecanismo das redes sociais é inevitável, ele veio para ficar. Você não retira mais o debate público dessas áreas. A questão é como você se adapta para enfrentar este novo tipo de debate público. Eu já li muitas análises sobre a ascensão do nazismo nos anos
final dos anos 20, início dos anos 30, na Europa, que colocam a entrada, né, em operação em massa do rádio como um dos mecanismos responsáveis por essa expansão, pela expansão do radicalismo de direita na vida política da Europa, né, que até então tinha como principais agentes não só as elites e a imprensa, né, que as representavam, mas também os sindicatos dos trabalhadores. A reação a esse movimento, a reação inicial, foi excluir totalmente a disputa de quem não fosse de esquerda. Né? Os partidos de esquerda, eles rejeitaram aqueles que mantinham posturas dúbias, posturas oscilantes em relação a esses grupos. Então, foi assim, né, que a esquerda se isolou e que a ascensão do nazismo se tornou irreversível. Eu acho que nós temos um caminho aberto. O fato de ontem, por exemplo, nós termos tido 130, 140 votos a mais do que os votos que seriam da esquerda na questão do Domingos Brazão, mostra que é um campo livre, mostra que é um grupo, né, que, apesar de ter uma orientação ideológica de direita ou de centro-direita, está disposto a ter limites e a considerar, por exemplo, que não pode dar proteção a um potencial homicida, como é o caso dessa família do Rio de Janeiro, porque o mandante também é homicida. Ele é processado, julgado e condenado. Imagina quantos homicídios deve ter nas costas dessa dupla. Né? Melhor não imaginar. Melhor não imaginar. Melhor não imaginar. Só perde para a Covid. Verdade. É uma coisa impressionante. Ô, meu querido Fernando Brito, deixa eu ir para o bate-papo aqui, saudar o nosso público. Diácono Xisto, Conde, o layout da live está muito lindo. Xisto Nogueira, Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu querido Diácono. Maria Marta Antunes. Bom dia, Fernando Brito. Conde, demais convidados internautas. Obrigado, querida. Vanusa Gomes. Fernando Brito. E ela colocou um morango aqui para você, Fernando Brito. Tá? Você gosta de morango? Se for com chantilly num bolo, que eu não posso comer por causa da diabetes, adoro. Adora morango. Edson Antunes. Brazão faz pressão para parlamentares tirá-lo da prisão. Vai sobrar para todos eles pelo jeito. Pega fogo o cabaré. Não, ele ressuscitou uma figura como Eduardo Cunha. A filha do Eduardo Cunha fez um apelo do púlpito da Câmara dos Deputados para votar. Agora, Brito, sem querer aprofundar muito nesse tema, que eu quero, tem muitas outras coisas para te perguntar, mas existe aquela coisa da prisão em flagrante, né? Que foi a questão técnica que eles... Não é o caso, não é o caso de prisão em flagrante. Não. A prisão em flagrante, nesses casos, ela se dá pela natureza do crime, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar, se a acusação fosse acusação de homicídio, tá? Os Brazão não poderiam ter sido presos, tá, preventivamente, tá, ou presos em flagrante. Por quê? Porque o crime ocorreu há 6 anos. Tá? Então, não existe mais o estado que juridicamente se chama de estado de flagrância. Eles foram presos cautelarmente por uma outra razão, porque eles estavam agindo no sentido de obstruir a justiça, obstruir a investigação, obstruir a descoberta dos responsáveis, mandantes e dos executores do crime que matou Marielle Anderson. Então, este crime é considerado um crime permanente, porque você continua obstruindo a justiça. No momento que você desfaz provas, no momento que você cria falsas provas, no momento que você estimula falsos depoimentos, no momento que você obnubila verdades que estão sendo... Gostou do verbo? Obnubila. Vocês prestaram atenção nisso? Ele falou quase assim, sem a gente perceber, mas é fantástico. Parabéns. Então você continua cometendo crime. E como o crime está permanentemente sendo cometido, cabe a prisão em flagrante prevista na Constituição, inclusive para deputados e senadores. É falso o argumento de que há uma violação constitucional. Foi esse argumento levantado, inclusive, por Eduardo Bolsonaro. O crime de obstrução de justiça é um crime que continua a ser praticado enquanto a justiça continuar sendo iludida, continuar sendo ilaqueada pela ação das pessoas responsáveis por ela. Agora, o que é fantástico aqui, o comentário do Otávio Guedes, né? Hoje, assim, bolsonaristas viram garantistas
e descobrem que ninguém deve ser condenado previamente. Quer dizer, essa coisa do bandido bom é bandido morto caiu por terra ontem na Câmara. É divertido isso, né, Bruno Brito? Não, eu não acho. Eu não Você não acho. acha? Não, acho péssimo. Acho Péssimo. péssimo. Acho péssimo. Acho péssimo, acho péssimo. Porque esse pêndulo, essa oscilação na posição da direita, ela só demonstra que nós perdemos a capacidade de sermos razoáveis, de raciocinar, de usarmos a razão. Razoáveis nesse sentido, de usarmos a razão. O que está acontecendo? Nós começamos a ser julgadores de acordo com quem está sendo julgado. Quer dizer, se o cara é do meu campo, do campo progressista, ele automaticamente é inocente, automaticamente ele está sendo perseguido. E se o cara é do campo do meu adversário, ele automaticamente é culpado. Foi isso que se fez, essencialmente, com a Lava Jato. Comemorava-se a prisão de pessoas simplesmente por elas serem ou do PT, ou aliadas do PT, ou simpáticas ao PT, ou, no máximo, até tolerantes em relação ao PT no campo político. Nós não podemos praticar os mesmos métodos. Se nós praticamos esses Brito, métodos, desculpa, eu falei... métodos, nós nos tornamos legitimadores da hora em que eles forem usados contra nós. Mas eu falei, é divertido, né? Perguntei, é divertido, justamente porque, pelo seguinte, quer dizer, você não vai achar que a extrema-direita vai ser racional algum dia na história. Ou vai? Eu preferi o tempo que a gente não achava a extrema-direita, que a extrema-direita tinha tanta vergonha, né, Isso, ela nem se apresentava, né? Olha, eu já contei um caos hoje, mas vou contar outro, entendeu? Pode contar que o pessoal adora e eu também. O velho Brizola sempre dizia que a direita, que a extrema-direita, ela era ruim de discurso, porque a causa que ela defendia era tão feia, mas tão feia, mas tão feia, a única maneira de viabilizá-la era escondê-la, como se uma mulher horrível precisasse de um véu para ser admirada pelas outras pessoas. Então, a extrema-direita sempre usou esse véu, e era muito melhor quando isso acontecia. Agora não, agora ela se expõe e provoca. Olha, nós estamos conseguindo jogar para o campo da direita todo mundo que tem uma ou apenas algumas restrições ao que poderia ser chamado de programa básico da esquerda. Então, nós estamos deixando as pessoas ficarem contra um governo que quer promover a ascensão social, que quer promover a inclusão de pessoas, que quer promover a elevação do nível de vida dos brasileiros, porque esse governo é contra, digamos, a saidinha dos presos, que vai receber hoje a decisão final de Lula de ser sancionado ou não. Isso define alguma coisa? Isso define como você é em todos os campos da sua existência. Vamos admitir que existam dúvidas razoáveis sobre a eficácia desse programa de reintegração da população carcerária à vida social. Vamos admitir. É legítimo. Tem gente que considera que não há recuperação possível, embora não assuma esse discurso. Mas será que isso é razão para discordar, por exemplo, da defesa das reservas energéticas brasileiras? Nós acabamos de descobrir agora uma grande acumulação de petróleo na região entre Ceará e Rio Grande do Norte, que para efeitos midiáticos está sendo apresentado como margem equatorial, porque é uma região que vai praticamente da curva, do final ali do Rio Grande do Norte, a oeste. Até o Amapá. Até o Amapá, que não é, do ponto de vista ambiental, absolutamente igual, não é absolutamente, em nada, aliás, semelhante. Então, nós vamos jogar isso fora por causa da discussão sobre se a Suzane Richthofen deveria ter tido uma saidinha de Natal? Então, esse tipo de coisa, Conde, é muito ruim. Quando a gente pega as pessoas, as coisas, as políticas e joga tudo num saco só, a gente emburrece. A gente perde, inclusive, além da inteligência política, a capacidade de viabilizar politicamente a adoção dessas políticas e dessas leis. Eu acho que essa é, inclusive, uma explicação para uma certa desarticulação de um governo de frente ampla como esse governo que a gente está assistindo. Mas antes de você comentar,
essa questão. Deixa eu trazer mais alguns comentários aqui do público. A Lília Oliveira, Conde está no Blue Sky, a borboleta azul, beijos, amores. Realmente eu entrei com essa crise do Twitter, né? Todo mundo está indo para o Blue Sky, que é uma outra plataforma, uma plataforma que não tem esse perfil de, né? Ela é aberta, cada usuário é um pouquinho dono da plataforma, é uma coisa bem interessante que eu acho que deveria ser o futuro, né, das plataformas. Marisa Kátia, Tasto Lopes, eu dobrava o cos da saia. Todo mundo falando aqui, a Marisa Marta Antunes, é verdade, dobrava-se o cos. Marisa Neves, fiz isso com a saia, Brito. Graças a Lei, fiz muito isso com a saia. Que coisa fantástica. Todo mundo fez isso com a saia. Bons tempos, né, o Brito? Não, maus tempos. Ela tinha que usar a saia da altura que ela quisesse, não tem que dobrar. Nós temos que chegar a esse ponto. Cada um faz o que quer sobre o que diz respeito a si próprio. Não diz respeito a mais ninguém. Entendeu? E a evolução desse pensamento é aquele negócio, eu sempre me esqueço do nome da personagem, né? A justificativa do ataque que sofreu aquela menina em São Paulo, porque ela se vestia com uma saia curta demais. O tamanho da saia é o dono, quem é dono do tamanho da saia é a pessoa que usa a saia, né? E o ambiente que ela frequenta. Se você for a uma festa, né, vestido com paletó cor de abóbora e uma calça azul marinho e uma gravata roxa, entendeu? Você que vai arcar com os ônus e bônus daquela aparência que você assume. Você não são bons tempos. Né? Nós fizemos muitas coisas avançando, né, na eliminação desse tipo de restrição. Agora, nós temos que lembrar que qualquer ambiente de convívio coletivo, né, depende, né, da aceitação de regras mais ou menos consensuadas. Entendeu? Brito, hoje saiu uma pesquisa Quest. Eu vi. Você viu? Eu estou com ela aqui, estou aqui com todo o arquivo, e eu vou fazer um comentário e vou passar para você, simplesmente, que é o comentário seguinte. Houve uma comparação, tem aqui uma chamada que diz o seguinte: Lula cresce em estados governados por bolsonaristas. Agora, comparar voto com intenção de voto não dá, né, Brito? Quer dizer, estão comparando isso, a votação que o Lula teve com a intenção agora de aprovação que ele tem, né? Com a aprovação que tem agora. Não faz sentido isso, ou faz? Em 74, né, eu vou lembrar agora indiretamente, né, da morte do Ziraldo. Em 74, o Ziraldo era cartunista do Jornal do Brasil e produziu um desenho que resumia a vitória da Arena para a Câmara dos Deputados e do MDB para o Senado Federal. Fazem exatos 40 anos. E era um inquiridor, um político, um pesquisador, enfim, alguém que estava perguntando a um caipira que mascava o talinho do capim. E o caipira dizia simplesmente o seguinte: doutor, aqui é assim, para estadual nós votamos a favor, para federal nós votamos contra. Entendeu? Não se pode fazer esse tipo de transposição direta, tá, dos índices de popularidade ou de rejeição de governadores, tá, para a eleição presidencial. Veja, o próprio São Paulo é um exemplo. Tá? Se nós fôssemos transferir para os candidatos apoiados pela direita, tá, os índices de aprovação do governo de São Paulo na ocasião, a direita teria sofrido uma derrota estrondosa em São Paulo e ganhou na eleição presidencial. Tá? Então, não podemos fazer esse tipo de transposição direta. Tá? Eu acho que as coisas continuam mais ou menos no mesmo lugar em que estão. Se você comparar, né, a abstenção, votos em Lula e votos em Bolsonaro, né, em São Paulo, por exemplo, eu acredito que nós não vamos ter um resultado muito diferente ou até pior do que esse que você acabou de exibir na tela anterior. Que você pode voltar ali? Veja. São Paulo. Né? Seria absurdo dizer que a direita tem 37% dos votos paulistas em qualquer condição? Acho que não.
Acho que não. Acho que ela pode ter mais até, porque ela tem um dos personagens menos, até agora, pelo menos, menos marcados, né, pelo rótulo de extremismo, que é o Tarcísio, embora ele esteja ensaiando alguns passos nessa direção, né, em matéria de segurança pública. Mas o resultado, Bolsonaro versus Lula em São Paulo, não foi muito diferente disso, e esses 29% ali vão se distribuir uma parte para uma parte para outra, e uma grande parte em abstenção, né, mantendo os mesmos resultados. Eu insisto, o nosso problema essencial, né, neste momento, é manter os votos que possuímos. Manter o voto que a esquerda, que o governo Lula possui. Esse mês foi dado um passo. Nós tivemos uma redução da taxa de inflação de 0,8% em fevereiro para 0,16% em março. Tá bom? Não, não tá bom, porque a rigor nós deveríamos e deveremos ter uma deflação em função da inevitável, né? Eu espero que inevitável, rebaixamento do preço dos alimentos. Sim. Que subiram e continuam lá em cima. Por isso, não acusam uma variação expressiva em matéria de inflação, mas que tem que cair. Que tem que cair. E já existe muito espaço para essa queda. Né? Por exemplo, quem fizer uma pesquisa de preços, sobretudo de hortifrutos estrangeiros, vai encontrar variações de preço na ordem de 40%, 50%, 60%, dependendo do estabelecimento que for visitado. Então, esse tipo de coisa afeta diretamente a população que já está comprimida nos seus salários, né, porque nós não tivemos um ganho de renda média do trabalhador, né, que compensasse as perdas sofridas ao longo, não só dos 4 anos de governo Bolsonaro, mas também ao longo dos 2 anos que Temer governou ilegitimamente, sucedendo a Dilma Rousseff. Brito, deixa eu saudar aqui a chegada do Fernando Fernandes, querido Fernando Fernandes, vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre o que cria uma inflação de Fernandes aqui, né? Fernandes, tem Fernando para tudo que é lado aqui, meu. Inclusive ele próprio já é uma inflação. O que é pior, né? De Fernando. Tudo bom, Fernando Fernandes? Seja bem-vindo aqui. Você já se conhece? Brito? Já participamos de um programa juntos, inclusive. Bem, maravilha. Então a gente vai iniciar, vou fazer a transição, vou liberar você, Brito. Nosso papo hoje foi um pouquinho mais... Eu só queria dizer, aqui aproveitando, eu invadi um pouco a sua área, doutor Fernando, porque nós estamos falando da questão da flagrância, no caso do Domingos Brazão, e eu estava com as minhas poucas luzes jurídicas tentando explicar que a obstrução de justiça é um crime que está em processo de cometimento enquanto essa obstrução continua. Ela não é um crime que se consume num único instante, como, por exemplo, um homicídio. Olha, eu diria o seguinte, que em que pese o crime ser gravíssimo e ele merecer estar preso, o meu último livro chama-se Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Lá, eu faço uma enorme crítica ao precedente que o Supremo Tribunal Federal fez da prisão do Delcídio de Amaral. Delcídio foi gravado numa reunião em que ele fazia verdadeiras bravatas, dizendo que se fulano fosse solto, ele botava num avião, levava para Paraguai, etc. Era visível que aquilo era um devaneio. Mas, em determinado momento, ele falou o seguinte, bom, eu já falei com o ministro fulano e ciclano do Supremo. Quem conhece Brasília, e eu estou falando com vocês, de Brasília. Né? Quem conhece Brasília sabe o seguinte, qualquer evento de tribunal, posse de desembargadores, posse de ministro do TST, jantares de não sei o quê, todo mundo está lá. E um senador da República pode muito bem chegar a qualquer ministro e dizer, olha, tem que tomar cuidado com aquele processo, ir lá. Plenamente possível. O Supremo Tribunal Federal se sentiu ameaçado por aquela gravação, que foi muito bem utilizada pela polícia, pela Lava Jato. A Lava Jato resolveu fazer uma forma de chantagem.
E o Supremo caiu na esparrela de decretar uma prisão preventiva, onde você me interrompa quando achar importante. Pode. Uma prisão preventiva de um senador da República que constitucionalmente não sob a ideia de que ele estava em um flagrante delito por organização criminosa. Na verdade, não havia flagrante delito nenhum. Havia uma tentativa de deturpar o que é uma flagrante para prender pela primeira vez um senador da República preventivamente. Eu critiquei isso. E disse que o que deveria o Senado ter feito era ter derrubado a prisão e se achar que deveria caçar o deputado, o senador, que o caçasse. Depois disso, o que aconteceu? O Supremo colocou uma tornozeleira eletrônica no Aécio Neves. Eu não tenho simpatia nenhuma por esse ou por aquele, mas o fato é o seguinte: tornozeleira eletrônica é uma medida menos grave ou substitutiva da prisão preventiva. Portanto, é uma medida de prisão. Né? Mesmo argumento eu uso para o Bolsonaro. Bolsonaro, quando entra na embaixada da Hungria, ele está descumprindo uma medida menos gravosa da prisão preventiva dele, que foi o recolhimento do seu passaporte e negativa de sair do país. Por isso que, quando ele entra na embaixada passando 48 horas, ele descumpriu uma medida que pode levá-lo imediatamente à prisão. Muito bem. Então, eu acho que o crime da Marielle é gravíssimo, o maior crime moderno e contemporâneo de assassinato político que o país teve. Mas eu ainda acho que o caso dele merecia que a Câmara dos Deputados o caçasse. Mas a prisão como colocada, eu tenho uma rejeição jurídica. Acho que a prisão está errada. E acho que nós iremos sofrer ainda outras consequências em relação a isso, como veio do Delcídio. Ou seja, a figura dele para mim, é uma figura de um sujeito relacionado com a milícia, que o irmão não tem essa prerrogativa, tem que estar preso. Agora, que o Congresso deveria ter imediatamente o caçado e entregado ele como ex-deputado ao Supremo Tribunal Federal. Que era uma das opções no horizonte ali da Câmara, né? Caçar primeiro, imediatamente depois, caça, e daí já não tem mais que votar questão de prisão nenhuma. Né? Ou o seguinte, ou que fizesse uma questão política de derrubar a prisão e o caçá-lo no mesmo dia. Isso, é isso que estava no horizonte. Certo? Porque é o seguinte, porque o fato é, a Constituição da República diz que a partir da diplomação, o deputado, o senador da República não serão objeto de prisão preventiva e só serão presos em flagrante delito por crime inafiançável. Portanto, nesse ponto, é extremamente complexo a prisão que foi feita em relação a ele. Especificamente, que é deputado. E eu fiz um artigo recente sobre a questão do foro prerrogativo. Disse eu o seguinte: que o Supremo Tribunal Federal terá que revisitar a questão do foro prerrogativo. Por quê? Olha como é complexa a questão. Aonde o Bolsonaro deve ser julgado? Na minha visão jurídica, o Bolsonaro tem que ser julgado no Supremo Tribunal Federal. A tentativa de golpe foi um crime praticamente funcional, é um crime próprio. Ele não teria feito se não fosse presidente da República. Só que o problema é que o Supremo Tribunal Federal
ele reviu uma jurisprudência de 147 anos sobre um discurso de que o foro por prerrogativa seria um privilégio, a ponto de chamarem foro privilegiado. Na minha visão, não é. E a súmula do Supremo, que foi revogada, que agora de cabeça eu não sei o número, parece que é 46 ou algo parecido, que dizia o seguinte: o foro por prerrogativa permanece mesmo depois do fim do cargo. Ok? Sabe quando foi editada essa súmula? Logo depois do golpe de 64. Um mês depois do golpe. Fernando, a gente vai continuar nesse debate, mas eu acho que o Fernando quer fazer um último comentário. Brito, faça. Querido Brito. Na verdade, é quase uma súmula também. Eu acho que a herança, né, isso aí tudo ainda é herança da Lava Jato. Eu estava brincando aqui com o Conde, né, falando da mudança de hábitos e relembrando o tempo que as moças do colegial cumpriam a regra dos 4 dedos acima do joelho, chegavam dentro da escola, dobravam o cós da saia para ela ficar mais curta. Né? O que eu acho que nós perdemos, né, no processo jurídico a legitimidade na opinião pública de uma questão basilar para o exercício da força do judiciário, que é o fato de que não se toma medidas exclusivamente ou essencialmente pelo chamado clamor público. Esse caso, para mim, é típico. É evidente que, muito mais que as razões jurídicas, o que está empurrando, né, essa campanha pela manutenção da prisão é o clamor público que o crime da Marielle, com toda a justiça, tomou ao longo desses 6 anos, com a repetição da pergunta de quem mandou matar Marielle. Mas eu acho, doutor Fernando, que nas regras do jogo político, né, o Supremo, depois do ato de mandar prender o deputado e o conselheiro do Tribunal de Contas, ele ficou, digamos assim, numa armadilha, ficou preso numa armadilha que ele próprio criou. Né? Ele levou a ação contra esses personagens a um ponto que agora não tem mais jeito. Soltá-los, mesmo que provisoriamente, passou a ser uma derrota política para o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se é essa a sua impressão. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O fato é que, retirando a questão complexa do deputado, o perículo da máfia, da milícia, ela está permanente. Então, o fato aconteceu há década, mas é preciso desestruturar uma estrutura de poder e que, na verdade, se vê que se não vier de fora do Rio de Janeiro, não acontece. Mas respondi, Conde. Muito bom. Fernando Brito, obrigado, querido. A gente se encontra na semana que vem. Bom trabalho aí para você, bom fim de semana já. E eu vou seguir aqui com o Fernando Augusto. Obrigado e obrigado a todos os que mantêm, né, esse velho jornalista aqui animado para comentar, discutir e polemizar as questões nacionais. Obrigado, professor Fernando. Eu que agradeço. E desculpe ter roubado aqui 10 minutos do seu tempo. Na verdade, eu estou devolvendo, porque eu tinha 40 minutos, mas o Conde disse, vou roubar 10 minutos seus. Eu falei, está bom, né? Rouba, mas eu consigo de volta. Um abraço para você. Valeu.